Saudações, caros lupinos. Já vou aproveitar a oportunidade para enviar salves aos que compartilharam publicamente o post fixo da página no Facebook. Sindibal de Freitas, Stephanie Vargas, Carol Couto, Douglas Silva, Pedro Ricardo, Hugo Nunes, Thiago Granato e Ludinha Silva. Remus John Lupin, mais conhecido como Remo Lupin, ou então Professor Lupin. Ele é o lobisomem dos filmes de Harry Potter e passa a dar as caras a partir do terceiro filme, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas, para contar essa história, vamos começar do início, desde antes de Lupin ter se tornado um lobisomem. Remo Lupin nasceu em 10 de março de 1960. Ele é filho do bruxo Lial Lupin com a trouxa Esperança Rowan. Bom, para quem não se lembra, são chamados de trouxas todos aqueles que não possuem sangue bruxo. Sendo assim, Remo Lupin é um bruxo mestiço, pois possui sangue trouxa e sangue de bruxo. O pai de Remo Lupin era uma autoridade renomada quando o assunto era criaturas mágicas, como lobisomens, vampiros, bicho-papão, dementadores, etc. Devido a esse conhecimento, Lial Lupin foi convidado a se juntar ao Ministério da Magia para a regulamentação e controle das criaturas mágicas, onde certa vez ele ficou cara a cara com um lobisomem, Fenrir Greyback, que estava sendo interrogado, acusado de ter matado 2 crianças trouxas. Naquela época, o Ministério da Magia não possuía documentos e nem arquivos adequados para a identificação de um lobisomem em sua forma humana. Portanto, eles não sabiam que Fenrir era um lobisomem. Aproveitando-se disso, Fenrir Greyback tentou enganar a todos, se dizendo ser um mendigo trouxa, e que estava espantado ao encontrar-se em uma sala cheia de feiticeiros e horrorizado com a história sobre crianças mortas. Suas roupas sujas e a falta de uma varinha contribuíram a seu favor, convencendo então a maior parte do comitê que o interrogava. Mas Lial Lupin não se deixou enganar. Ele sabia bem reconhecer as características de um lobisomem em sua forma humana, e contou a todos que Fenrir era um lobisomem. E sugeriu que, por segurança e para que não houvesse dúvidas, o mantivesse preso até a lua cheia, que seria na noite seguinte. Os membros do comitê não deram credibilidade à declaração de Lial Lupin. Estavam crentes de que Fenrir era mesmo um trouxa. Diante disso, com um sorriso sarcástico, Fenrir Greyback começou a debochar de Lial Lupin na frente de todos. Muito irritado, Lial então exclamou: "Lobisomens são seres desalmados e perversos. Não merecem nada além da morte." Após isso,
Lial Lupin foi retirado da sala de interrogatório e Fenrir Greyback foi liberto e ainda recebeu o pedido de desculpas por parte do chefe do comitê. As palavras de Lial Lupin aguçaram um sentimento de ódio em Fenrir, que logo tratou de planejar uma vingança. Naquela época, Remo Lupin era apenas um garotinho, tinha 4 anos e dormia tranquilamente em seu quarto. Quando então, Fenrir Greyback arrebenta a janela, invade o quarto e ataca o garoto. Seu pai corre até lá e consegue afugentar o lobisomem, lançando feitiços poderosos contra ele. Ele salva o pequeno Remo da morte, porém, não antes que Fenrir tivesse conseguido dar uma mordida nele, amaldiçoando o garoto com a licantropia. E agora, Lial Lupin, que odiava lobisomens e os consideravam dignos de morte, se vê nesta situação. Seu pequeno e amado filho, transformado naquilo que ele mais odiava. Ele se arrependeu amargamente das palavras que tinha dito ao Greyback. Remo Lupin cresceu e continuou sendo um garoto adorável, menos durante as luas cheias. Seus pais fizeram tudo o que podiam para tentar encontrar uma cura, mas não havia cura. Então tudo o que puderam fazer era tentar esconder de todos a real condição do garoto, para que pelo menos assim ele não fosse repudiado e discriminado pela sociedade. E como consequência disso, Remo se tornou solitário, mesmo tendo pais tão amorosos. Em sua infância, durante as noites de lua cheia, Remo era mantido trancado em um quarto muito bem protegido, para que ele não escapasse e machucasse ninguém. Quando Remo estava próximo de completar 11 anos, o professor Dumbledore fez uma visita à sua casa. Seus pais ficaram temorosos em recebê-lo, mas, como sempre, Dumbledore já sabia de tudo. Conversou com Lial e Esperança e convidou Remo para estudar em Hogwarts, e disse que a condição do garoto não iria atrapalhar em nada, e ainda continuaria tudo em segredo. Remo então foi para Hogwarts, e para manter em segredo a sua condição e manter também a segurança dos alunos, Dumbledore construiu uma casa próxima ao vilarejo de Hogsmeade. Esta casa era para que Remo pudesse ir durante as noites de lua cheia e lá se transformar sem que ninguém o visse. Porém, como não havia ninguém para atacar, ele começou a atacar a si próprio. As transformações naquela época eram muito terríveis e dolorosas. Ele se mordia e se arranhava todo. Ele sofria, gemia e urrava gritos de uma dor tão profunda que os habitantes do povoado ouviam aquilo e achavam que eram almas diabólicas, vindas de outro mundo. E por isso o local ficou conhecido como a Casa dos Gritos, o local mais assombrado da Grã-Bretanha. Para se chegar a esta casa, havia uma passagem secreta, e para garantir que ninguém além de Remo entrasse lá, foi plantado na entrada um salgueiro lutador. Sem falar no dano que causaram a um salgueiro lutador que está em nossas terras desde antes de vocês nascerem. Em Hogwarts, Remo foi escolhido para a casa da Grifinória, onde conheceu Sirius Black, Tiago Potter e Pedro Pettigrew, onde juntos os 4 formaram
o grupo dos marotos. A amizade entre eles só crescia. Mas Remo manteve escondido até mesmo deles a verdade sobre si, pois ele tinha muito medo de perder essa carinhosa amizade. E por conta disso, vivia inventando mentiras para justificar os seus sumiços noturnos todo mês. No segundo ano em Hogwarts, seus 3 amigos descobrem que ele é um lobisomem. E mesmo assim o aceita como ele é. E ainda mais, tamanho era a amizade que os 3 amigos tinham para com ele, que eles decidiram aprender a como se tornar um animago, para ajudar e fazer-lhe companhia durante as noites de lua cheia. Pois segundo em Harry Potter, lobisomens são mais amigáveis com animais. E um animago é justamente um bruxo que escolhe se transformar em um animal. E então, finalmente, quando eles estavam no 5º ano em Hogwarts, conseguiram se transformar. Sirius Black se tornou um cachorro negro, Pedro Pettigrew um rato e Tiago Potter um cervo. E também passaram a ter apelidos relacionados às suas transformações. Remo era Aluado, Sirius era Almofadinha, Tiago era Pontas e Pedro Pettigrew era Rabicho. Durante as noites de lua cheia, os 4 se reuniam na entrada ao pé do Salgueiro Lutador, para irem juntos até a Casa dos Gritos. Somente Remo tinha permissão de estar fora do castelo aquelas horas. Os outros 3 saíam escondidos, com a ajuda da capa da invisibilidade que pertencia a Tiago Potter. Os sumiços noturnos de Remo chamaram a atenção de um aluno da Sonserina, Severo Snape, que observou que eram sempre uma vez por mês e eram em noites de lua cheia. Certa noite, Snape resolveu segui-los. Sirius, então, fez uma brincadeirinha de mau gosto com Snape. Contou a ele que debaixo do salgueiro havia uma passagem secreta. Com isso, ele esperava que Snape ficasse aterrorizado e até, quem sabe, gravemente ferido, ao encontrar aquilo que estaria no fim da passagem. Mas Tiago Potter, mesmo odiando Snape, interviu e conseguiu salvá-lo. Mas ainda assim, Snape descobriu o segredo de Remo. E é por isso que no filme O Prisioneiro de Azkaban, Snape já sabia sobre Remo e também conhecia a passagem secreta que levava até a Casa dos Gritos. Bom, depois disso, Remo teve uma vida relativamente tranquila em Hogwarts. Entre os 4, ele era o mais sério, centrado e o correto. Nunca concordou com as brincadeiras cruéis que seus amigos faziam com Snape e admitiu que se arrepende de não ter impedido. Remo também sempre foi muito leal aos seus amigos. E mesmo que a sociedade pudesse discriminá-lo por ele ser um lobisomem, ele buscava sempre ser muito gentil com todos. E assim mantinha um ambiente que estivesse o mais agradável possível. Ele também era muito inteligente e adorava livros. Chegou a ser monitor no colégio. Dumbledore esperava que com essa função ele pudesse controlar um pouco o mau comportamento de seus amigos. Remo iniciou estudos em Hogwarts em 1971 e se formou em 1978, aos 18 anos. Após sua saída de Hogwarts, Remo não conseguia emprego
pois temia que a sua identidade fosse exposta. Foi Tiago Potter, então, quem o ajudou financeiramente, até quando ele pôde. Ainda nesta época, se iniciou o auge da Primeira Guerra Bruxa. E para lutar contra Voldemort e os Comensais da Morte, Remo, Sirius, Pedro, Tiago e Lilian acabaram ingressando no grupo chamado Ordem da Fênix. Em 1980, surgiu então a profecia feita por Sibila Trelawney sobre a pessoa que teria a capacidade de derrotar o Lorde das Trevas. Haviam 2 possíveis candidatos. Ambos seriam nascidos entre os membros da Ordem da Fênix: Harry Potter e Neville Longbottom. Severo Snape, que naquela época era um comensal da morte, ouviu parte da profecia e relatou tudo a Voldemort, que interpretou que seria Harry Potter, a criança eleita, e decidiu matá-la o quanto antes. Sabendo que os Potters estavam correndo risco, Dumbledore pede que eles se escondam com a proteção do feitiço Fidelius. Fidelius é um feitiço que serve para manter alguma coisa ou alguém escondido, sem que nunca pudesse ser encontrado ou revelado. Mesmo que quem estivesse procurando ficasse diante dele, não o veria. O plano era que os Potters secretamente fossem para Godric's Hollow e lá se ocultariam com o feitiço Fidelius. Quando o feitiço é lançado, alguém de fora, uma outra pessoa, deve ser encarregada de ser o guardião desse feitiço. O eleito então é chamado de Fiel do Segredo. Somente este guardião saberia a localização dos Potters, ninguém mais. A única forma de encontrá-los seria se o guardião do segredo, de livre e espontânea vontade, contasse. Sendo assim, Voldemort nunca os encontraria. Não importa o quanto os procurasse, não os encontraria, nem mesmo se estivesse diante deles. Foi decidido que Sirius Black seria o guardião. Porém, ele achou que a escolha seria muito óbvia. Outra pessoa de confiança deveria ser. Remo Lupin andava muito estranho naquela época, e Sirius cogitou a hipótese de que Remo pudesse ter se tornado um espião de Voldemort, e não quis arriscar. Então pensou em outro membro que fazia parte do grupo dos marotos, Pedro Pettigrew. Ninguém iria suspeitar. Pedro nunca foi talentoso e nem inteligente. Não iriam imaginar que ele seria responsável por algo tão importante. Tiago e Lilian concordaram com a ideia, e a troca do guardião foi feita. Só que nem Dumbledore e nem Remo Lupin ficaram sabendo dessa troca, o que acabou resultando na morte de Tiago e Lilian Potter, pois Pedro Pettigrew era um traidor, trabalhava para Voldemort e contou ao seu mestre onde os Potters haviam se escondido. Esse foi um tempo complicado na vida de Remo, pois ele, que sempre teve seus amigos ao lado, se viu completamente sozinho. Além de ter perdido Tiago e Lilian, perdeu também Sirius Black, pois havia sido preso e enviado para Azkaban. E tudo isso por culpa de Pedro Pettigrew, que havia se tornado um traidor, causou a morte dos Potters e, consequentemente, foi o responsável pela prisão de Sirius Black. Foram 12 anos solitários, até que Dumbledore o
convidou para lecionar defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. E aí então já entramos nos acontecimentos vistos em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E isso já é uma outra história que ficará para um outro dia. Mal feito, feito.